No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um pouco de um jogo super maneiro que eu recebi para mais um review em conjunto com o canal Shmups BR do meu amigo Felipe Gracioli. Isso significa que você vai poder ver esse vídeo tanto no canal do Saulo San quanto no Shmups BR. E eu ficaria extremamente feliz se você pudesse dar uma passadinha para conhecer os dois canais e quem sabe passar a nos seguir caso curta nosso conteúdo. Então vamos ao review de Prison City, depois da abertura. Se você cresceu jogando Nintendinho como eu, esse jogo vai ser uma overdose de nostalgia injetada diretamente na sua corrente sanguínea. Prison City é uma enorme homenagem a jogos como Power Blade, Shatterhand e Vice Project Doom, com referências muito óbvias desses jogos. Além deles, ela ainda faz muitas homenagens mais discretas a outros jogos como Street Fighter, Tartaruga Ninja, G.I. Joe, Mega Man, Contra, Alien e mais uma paulada de jogos que eu nem vou me lembrar. Desenvolvido no Game Maker pelo programador Programmancer e publicado pela Retroware, a mesma do Iron Meat, um joguinho que também vai ter review aqui no canal, Prison City foi lançado em agosto para PC, no Steam e na Epic Games, e para todos os consoles atuais agora no mês de outubro. Em Prison City você controla o ex-policial Hal Bruiser, que é enviado para a cidade de Detroit no ano de 1997. A cidade se tornou uma prisão, mas foi dominada pelos detentos, e Bruiser precisa entrar lá e dar um jeito nessa rebelião derrotando seus líderes. Bruiser joga chakrams, eu prefiro chamar de bumerangues, igualzinho ao Nova de Power Blade. Aliás, põe igualzinho nisso. Se Prison City se chamasse Power Blade 3 Prison City, não precisaria mudar nada no jogo. A ação acontece por vários cenários que podem ser escolhidos pelo jogador em qualquer ordem, como nos jogos do Mega Man, mas ao vencer a fase você não ganha nenhum poder especial. Nessas fases, você precisa localizar um contato que te entregará um cartão de acesso à sala do chefe e encontrar também essa sala. Se chegar na sala sem o cartão, vai ter que continuar procurando. Bruiser também se agarra em telas e bordas de plataformas, e essa é uma mecânica exaustivamente aproveitada durante todo o jogo. Até mesmo em alguns boss fights, o uso das telas e canos para se segurar é fundamental para vencer a luta. Durante as fases é possível jogar um bônus stage após vencer o chefe, e alguns deles são verdadeiras homenagens a outros jogos do NES, como a famigerada fase de desarmar bombas debaixo d'água do Tartarugas Ninja, ou quebrar um carro na porrada sem nenhum motivo como em Street Fighter e Final Fight. Os chefes de fase são bonitos e divertidos, com diversos sets diferentes de ataque que mudam de acordo com o dano que eles acumulam na batalha. A dificuldade deles é variada, uns são bem fáceis e outros, como o robô grandão da fábrica, bem chatos de derrotar. Após vencer todos os cenários, você vai para a fase final, que tem trechos de todas as fases anteriores e uma mecânica diferente, de colocar bombas em locais específicos da fase, como no G.I. Joe do NES. Inclusive, após terminar o game, é habilitado um novo modo de jogo onde todas as fases passam a ter bomb spots para você armar ao invés de encontrar o cartão de acesso. E eu achei que o jogo fica ainda mais legal sendo jogado desse jeito. Prison City é um jogo bem difícil e os desenvolvedores pensaram em agradar a todos os públicos criando um sistema de personalização de dificuldade capaz de deixar o jogo atraente e divertido tanto para quem é pereba quanto para os amantes de dificuldade old school. No fácil, o jogo tem vidas infinitas, mais checkpoints e o Bruiser tem um pouco mais de energia. Além disso, inimigos e chefes são mais fracos. Já no moderno, sua vida é a padrão. Os inimigos são mais fortes, você tem 5 vidas. Se perder as 5, poderá continuar jogando, mas vai começar lá do início da fase. No modo clássico, você tem 3 vidas, inimigos mais difíceis, morre se cair em buracos e outras delícias típicas dos anos 90. E tem uma coisa legal, o modo personalizado, onde você escolhe quais características você quer ligar e desligar dentre todas as citadas e algumas extras, como bumerangues teleguiados ou mais tempo de invulnerabilidade, mas o modo personalizado desabilita as conquistas e troféus. Prison City está disponível em diversos idiomas, incluindo o português brasileiro. Tem diversas opções de filtros, como scanlines e simulação de CRT, e além do Bomb Mode, tem um Boss Rush Mode, que também é habilitado após terminar o jogo pela primeira vez.
É um jogo imperdível para os fãs de jogos de ação da transição dos anos 80 para os 90. Uma joia super lapidada, com jogabilidade precisa e dificuldade totalmente customizável, capaz de agradar a todos os tipos de jogadores. E assim eu termino meu review de Prison City e vou ficando por aqui, mais uma vez pedindo que, se vocês curtiram esse review, considerem seguir o canal para mais conteúdos como esse possam ser feitos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.